E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, mais um vídeo. O tema de hoje é desenvolvimento sustentável. E aí já começa a pergunta, sustentável para quem? Para ti, para mim? Para a sociedade? Quem faz parte dessa sociedade? Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é importante que se entenda alguns fatores que estão envolvidos neste contexto. Começo trabalhando aqui com a ideia que o conceito de desenvolvimento sustentável, ele vai surgir lá em 1987. A gente teve anteriormente, em 1972, a Conferência de Estocolmo, que teve uma série de questões de discussões ambientais. Ali a gente já tinha uma grande preocupação ambiental. O movimento hippie na década de 60 também fez muita pressão pelas questões ambientais, que até então poucas pessoas se preocupavam. Em 1987, então, é lançado Nosso Futuro como um informe, com uma série de questões que envolviam preocupações com o tema ambiental. Esse informe também recebe o nome de Relatório Brundtland, como referência à primeira-ministra da Noruega, que era quem presidia o grupo na época. Então, a partir dali já começa o conceito de desenvolvimento sustentável a surgir nos documentos oficiais. Neste momento, se pensa o quê? O desenvolvimento que é capaz de atender às necessidades do presente sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações, certo? Em 1992, a gente tem a Cúpula da Terra, também conhecida como Eco 92 ou Rio 92, que foi uma conferência ambiental realizada no Brasil, com a presença de representantes e de chefes de Estado de grande parte das nações do nosso planeta, e foram discutidas diversas ações para reduzir os impactos ambientais verificados no planeta, certo? Na década de 90, a gente já tinha terminado com a Guerra Fria, a questão capitalismo-socialismo já não fazia mais tanto sentido. Além disso, o que acontecia nesse período também? A gente já tinha passado por grandes desastres naturais, acidentes nucleares, como o caso de Chernobyl. Então, a população mundial estava muito preocupada com os rumos que a questão ambiental tomaria. Então, foi bem interessante essa conferência, certo? Em 2002, em Joanesburgo, também uma conferência ambiental, que a ONU, que é quem trabalha com essa organização, O que é a ONU? Organização das Nações Unidas, e dentro dela a gente tem várias instituições que trabalham com necessidades diferentes do planeta. Então, por exemplo, nós temos o Unicef, que trabalha com as crianças. Nós temos a Unesco, que trabalha com patrimônio natural e patrimônio ambiental. Nós temos uma série de instituições dentro da ONU para atender diferentes necessidades. Então, a ONU, em 2002, ela estabelece diferentes dimensões desse desenvolvimento sustentável. Ela traz, oficializa a discussão que já vinha sendo feita de que a sustentabilidade ela envolve os aspectos sociais, econômicos e ecológicos. Para que seja sustentável, a necessidade dessa integração dessas questões, certo? Mas antes, eu quero trabalhar com vocês esta figura belamente desenhada por mim, que trabalha com essa ideia de crescimento sustentável baseado em alguns objetivos.
Então, eu tenho os objetivos econômicos, os objetivos sociais e os objetivos ambientais, dentro dessas dimensões que a ONU já colocou, certo? Então, para que eu tenha um crescimento sustentável, eu tenho que atingir esses objetivos, sejam os objetivos sociais, econômicos ou ambientais. Vou começar aqui então pela base dos objetivos sociais: fortalecimento e equidade. O que é isso? Fortalecimento das comunidades locais, das populações, das diferentes sociedades, dos diferentes estratos sociais que temos, com equidade. O que é isso? Um equilíbrio, sem as desigualdades sociais, como verificamos aqui no Brasil, essa grande questão das desigualdades sociais. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, em que temos algumas poucas pessoas detendo grande parte da riqueza do país. A questão da mobilidade social, o que é isso? É a possibilidade de ascensão da pessoa dentro da sociedade. Pensando no seguinte, acabar com aquela ideia de que filho do pobre, pobre será, né? Possibilitando que as pessoas consigam ascender socialmente. Para isso, o que se precisa como base? Educação pública, gratuita e de qualidade. Só assim a gente consegue ter mobilidade social. Sem uma educação pública, gratuita e de qualidade, não temos como, também não temos como reduzir a desigualdade social. Percebem que para a gente chegar num crescimento sustentável, é necessário investimento em diversas áreas, certo? Questão da coesão social, termos uma coerência em como a sociedade se vê, em como ela age, em como os diferentes estratos se comportam. Identidade cultural, a questão da identidade é muito importante, porque a partir do momento que tu te identifica com uma determinada cultura, tu trabalha pela preservação dessa cultura. Então, se a pessoa se identifica enquanto indígena, enquanto quilombola, enquanto comunidade ribeirinha, essa pessoa vai lutar pela preservação da sua cultura. Então, a identidade cultural, ela é sim um fator bastante importante. E a questão do desenvolvimento institucional, o que é isso? O desenvolvimento das diversas instituições que estão trabalhando em prol da sociedade, certo? E aí podem ser instituições públicas, instituições privadas, a própria questão das organizações não governamentais, as ONGs, né, também estão muito relacionadas a esse desenvolvimento social. Temos os objetivos ambientais. Primeiro deles, integridade do ecossistema. Então, sem a integridade do ecossistema, não se consegue um crescimento sustentável. Então, a partir do momento que tu destrói aquele ecossistema, inviável que o teu crescimento seja sustentável. Integridade climática, sim, gente, as mudanças climáticas existem, estão aumentando. Vamos parar de negar a ciência aí, galera, belezinha? Então tá, integridade climática, é necessário que se pense o quanto as ações da sociedade como um todo, de determinadas empresas, podem afetar o clima global, certo? Além disso, a capacidade de carga. O que é a capacidade de carga? O quanto aquele ecossistema, aquele ambiente aguenta. Seja, vamos pensar exemplo de uma trilha. Uma trilha tem uma capacidade de carga. Uma trilha pode receber, dependendo do tipo de trilha, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas por dia para fazer a trilha. Algumas trilhas têm que ficar fechadas por algum tempo para que aquele ambiente se reconstitua, entende? Então, quando a gente fala em capacidade de carga, também está relacionado a isso, a quanto de impacto aquele ambiente aguenta. E a biodiversidade, então a preservação da biodiversidade, certo? Sem querer passar boiada, como o ministro Salles,
sem queimar o Pantanal, sem queimar a Amazônia, sem queimar o Cerrado, tá? Então, manter a biodiversidade. Hoje, o Brasil consegue esses 3 objetivos. Objetivos sociais, não, né, gente? Já falei no início, um dos países mais desiguais deste mundo. Ambientais, temos governantes dispostos a atingir esses objetivos ambientais? Nem um pouco, muito antes pelo contrário. O objetivo deles é terminar com tudo, privatizar tudo, entregar tudo, né? Esse é um dos governos mais entreguistas que nós já tivemos no Brasil, certo? Eles querem se desfazer de todas as nossas riquezas para que eles possam embolsar essa riqueza toda, certo? Então eles entregam aos outros, em troca disso recebem uma pequena porcentagem e para eles isso é o suficiente para vender uma nação. Objetivos econômicos, crescimento econômico pode ser alcançado de forma justa, com certeza. Sem desigualdade social, a gente poderia, mantendo a biodiversidade, poderíamos, estamos fazendo isso no Brasil? Não. Valor acionário, valor das ações, valor de cada ação, pensando em bolsa de valores, as ações que são a menor porção de uma empresa, né, de capital, que vende seu capital, e ao mesmo tempo pensando nas ações enquanto estratégias de organização das grandes empresas, das grandes economias, certo? E a questão da eficiência. Então, sim, um crescimento sustentável ele tem que ser eficiente economicamente, mas percebam que para formar um triângulo eu preciso atender esses 3 objetivos. Se eu não atendo eles, eu não tenho esse crescimento sustentável. Tranquilo? Aí a grande pergunta que faço a vocês é: desenvolvimento sustentável para quem? Retomando a pergunta do início. Então, eu tenho que pensar na garantia da continuidade das sociedades humanas no futuro. Ou seja, para que as sociedades humanas continuem existindo no futuro, a necessidade de água, a necessidade de ar, né? E quando eu falo de água para a sociedade, é de água potável, né, gente? Não estou falando de água salgada do oceano podre de plástico, de petróleo, enfim, certo? De poluentes. Então eu estou falando de um ambiente que possibilite uma vida com qualidade, certo? E aí, quando a gente fala desse desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, sem deixar de atender às necessidades das futuras gerações, surgem alguns impasses. Capitalismo versus ambiente. Gente, não tem como ter desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. O capitalismo ele se baseia no quê? Na escassez. Para que eu tenha, tu não pode ter. Para que eu tenha, tu não pode ter. Tá? Então, o capitalismo ele se baseia o quê? No lucro, na lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura por um determinado bem, mais caro ele é, certo? Então, como pensar uma sociedade que é baseada no consumo, sendo ecologicamente correta e se desenvolvendo ecologicamente? Então, percebam que são coisas completamente contraditórias. E aí é uma afirmação que eu faço para vocês. Não há desenvolvimento sustentável possível dentro do capitalismo. É uma ilusão? Não, não é uma ilusão. É uma mercadoria dentro do sistema capitalista. O desenvolvimento sustentável, ele foi transformado numa mercadoria do capitalismo. Então, surge até um conceito de eco-friendly, né? Que a pessoa desfruta todos os produtos
ambientalmente corretos. Então, ele é um produto biodegradável, tu pode usar esse monte de sacolinha plástica porque elas são biodegradáveis e em 6 meses vão se degradar. Tu pode usar canudinho porque, né, vai se degradar em 6 meses, esse aqui é um canudo novo revolucionário. Não, mas esse material aqui foi extraído de forma responsável. O que é isso? É o ecologicamente correto, se transformando em mercadoria, o selo verde, o selo de reciclagem, o selo de livre de testes em animais, né, o cruelty free, é o selo de vegano. São o que? São grandes empresas vendendo rótulos, mudando o rótulo para que as pessoas continuem consumindo com a consciência mais leve por ser ecologicamente correto aquele produto, enquanto no fundo, a empresa explora a mão de obra do trabalhador, então ela não atinge os objetivos sociais, ela degrada sim o ambiente, por quê? Porque ela retira, pode ser de forma sustentável, não, porque ela está retirando em grande quantidade. Mas ela está replantando. Mas ela está tirando em grande quantidade. Ela está desequilibrando o ecossistema. Ela está mexendo com a biodiversidade daquele espaço, compreendem? Então o que acontece? Muda-se o rótulo para não reduzir o consumismo. Então a primeira coisa para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável seria o quê? Reduzir o consumo. Como tu vai reduzir o consumo se o sistema capitalista em que tu vive, em que eu vivo, é baseado no consumo? O capitalismo não sobrevive se tu não consome, se tu não gasta o teu dinheiro, se tu não faz girar a roda da economia. Tu é explorado porque tu é proletariado assim como eu, tu vende a tua força de trabalho e o dinheiro que tu ganha, tu compra. Tu consome. Então a roda da economia está sempre girando, começando com a exploração do trabalhador e fazendo com que esse trabalhador consuma com o dinheiro que ele ganha. Ele consegue ter um padrão de consumo que atenda a todas as necessidades de sua família? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes essa pessoa não consegue ter uma alimentação de qualidade, rica em nutrientes, ela acaba o quê? Comprando ali um miojo, salsicha e qualquer coisa do gênero. Então, quais seriam os passos para se ter um ambiente equilibrado, para ter um crescimento sustentável? Primeira coisa, reduzir o consumo. Tu precisa de tudo isso que tu tem? Tu precisa mesmo? Quantas roupas tu tem parada no teu roupeiro que tu encheu o saco para comprarem pra ti e tu nunca usou? Já pensou nisso? Quantas bobagens que tu tens que tu não usa? Tu precisa de tudo isso? Pense. Reutilizar as coisas, dar uma outra utilidade, uma nova utilidade para algo que já não tem mais aquela utilidade. Estragou um eletrodoméstico, ao invés de substituir por outro, procura o que? Consertar. E tem uma questão. As empresas trabalham com o conceito de obsolescência programada. O que é isso? Em pouco tempo, aquele bem que tu comprou já é obsoleto. Tu já não consegue muitas vezes peças para o conserto. A gente observa isso fortemente com os aparelhos celulares, né? Os smartphones agora, né? Eles lançam um, mas no ano seguinte já lançam outro com uma tecnologia diferenciada, com uma série de coisas que tu já não usava no modelo anterior, que muitas vezes tu nem sabe a funcionalidade daquilo dentro do teu celular, mas tu quer celular novo. Por quê? Porque a indústria faz isso, ela cria a necessidade de consumo o tempo todo. Então, reduzir o consumo, reutilizar e reciclar, certo? Reciclar é a última coisa, tu não pode pensar comprando num bem, tu não pode comprar um bem pensando que, depois eu reciclo. Eu vou comprar um monte disso aqui mesmo, isso aqui é reciclável. Não, tu tem que pensar o quê? Será que tu precisa disso? Será que não é a indústria produzindo no teu cérebro a necessidade do consumo?
e tu caindo como um patinho dentro do sistema capitalista nessas armadilhas que eles fazem para que tu consuma. Pense nisso. Aí fica a pergunta aqui em destaque: e você, o que faz para um mundo ambientalmente justo? Incluir aqui a ideia de justiça ambiental. O que seria um ambiente justo? Que todos tivessem acesso à água potável, a respirar um ar de qualidade, sem uma grande quantidade de poluentes, que todos tivessem direito a ter uma alimentação sem 300 mil agrotóxicos. Lembrando que no Brasil, nesses 2 anos do atual governo destrutivo, genocida, foi aprovado mais de um agrotóxico por dia. Os caras não querem aprovar a vacina para salvar a vida, mas aprovaram um monte de agrotóxico que é proibido em vários países da Europa e nos Estados Unidos, que o pessoal gosta de babar ovo aí para os Estados Unidos. Compreende, gente? Então, é importante que tu pense o que tu estás fazendo para que a gente tenha uma justiça ambiental, para que tu mesmo não seja prejudicado por todos esses agrotóxicos que estão sendo inseridos na tua alimentação, por um mar que daqui a 30 anos vai ter mais plástico do que peixes. Vocês já pensaram como vai ser a saúde dos seres humanos? Com ar poluído, água poluída, uma alimentação contaminada por vários elementos cancerígenos? Já pensaram nisso? Então pensem, gente, não há como ter um ambiente equilibrado dentro dessa lógica capitalista que vivemos. Há necessidade, sim, de mudar a estrutura como um todo. Enquanto a gente ficar igual ratinho, correndo para movimentar a roda da economia, a questão ambiental é muito preocupante. Certo, pessoal? Então, com esse tema tenso, encerramos aí as aulas deste nosso período remoto. Espero que estejam todos bem. Sigam ali o @geografialinda. Vai ter uma surpresinha para quem está precisando de nota nesta semana, então se liguem. Vou mandar para vocês pelo e-mail da turma e vou divulgar no @geografialinda, certo? Conteúdo da nossa prova vai ser na quinta-feira. Então vou dar licença para vocês tirarem o print da tela, tá? Se organizem, façam as atividades do caderno, tem tarefa lá no Siga, certo? Ó o print. Fez o print, ser humaninho? Beleza, então, galera. Um beijo. Até o próximo. Não tem próximo. Tchau!